Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um papo aqui com ele, o nosso instrutor Alisson Emel. E para nós já começarmos essa conversa, Alisson, a gente sabe que a caminhada da instrução é uma missão e é muito bacana viver esse momento. Mas eu queria saber muito qual é a história do Alisson, qual é essa caminhada até aqui que te trouxe até o momento de hoje. Conta para nós. Maico, muito obrigado pela oportunidade de eu resgatar toda uma história pessoal. A minha história começou em Santo Ângelo, sou natural de lá, e cresci uma família... minha mãe é da Silva, né? E meu pai é Emel, então são uma conexão de índio, português e alemão, né? Vem a origem da minha família daí. Tenho 3 irmãos, né? São família de 3 irmãos, por parte de pai e mãe, e mais 2 irmãos por parte de pai. Então, são uma família grande, né? De 5 irmãos, né? Meus primos, meus parentes, todos são de lá. E vivi lá em Santo Ângelo até os 17 anos de idade, né? Onde eu fiz a minha formação escolar lá. Aos 17 anos de idade, né, eu já tinha uma experiência profissional, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, numa farmácia lá. Então já comecei já desde cedo essa trajetória, né, de ajudar, de trabalhar, porque a família, a gente vem de uma família de poucos recursos e o trabalho era algo importante na época, né, porque para gerar toda a estrutura que faltava para nós. Aos 17 anos eu vim para Porto Alegre, porque meu irmão e minha irmã vieram para Porto Alegre, vieram morar ali, e na cidade lá a gente tinha poucas oportunidades, né? Então a cidade de interior, ela vive um altos e baixos, a concentração de trabalho é toda no comércio, né? E a oportunidade era nós vir a Porto Alegre, mudar de vida, né? Esse foi o grande objetivo, né? E morei em Porto Alegre durante 1 ano e meio, e aí minha irmã se mudou a Novo Hamburgo e eu segui junto com a minha irmã, né? Com 17 anos, então, eu vim a Novo Hamburgo e fiz uma prova da Escola de Curtimento, Senai, e fiz também uma prova para o Banco América do Sul. E durante esse período foi um período que eu, digamos assim, aquele período de adolescente para fase adulta, onde eu me senti meio perdido ali, porque eu tinha toda uma estrutura profissional já bem definida, mas quando eu vim para Porto Alegre eu perdi todas essas referências, sabe? Então eu estava naquela fase assim de me encontrar profissionalmente e pessoalmente. E aí tive digamos assim, a capacidade de conquistar, fazer 2 primeiras conquistas muito marcantes para mim, que foi de passar na escola de curtimento. Na época era muito concorrido, né? Eram 14 vagas para o Rio Grande do Sul, e também dava 14 pessoas para uma vaga. Era muito concorrido na época. E tinha 20 vagas para todo o Brasil. E eu passei como suplente. Eu fiquei como segundo suplente. E 2 pessoas desistiram. E aí eu consegui a vaga na escola de curtimento, que era bastante concorrida. E a partir dali eu delimitei que ali era a minha profissão. Aquilo ali seria me agarrar com bastante força naquela profissão que o ramo coureiro calçadista em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, era muito forte. E construí uma história muito legal no ramo coureiro calçadista. Eu me formei na escola de curtimento em 95. Em 96 comecei meu estágio, né? Comecei meu estágio em Santo Ângelo, no Basto, em Santo Ângelo. Voltei, minhas origens em Santo Ângelo. E por lá fiquei 1 ano e meio trabalhando lá. Lá aconteceu um episódio muito marcante na minha vida profissional, porque nesse momento, fazendo um paralelo a Napoleão Hill, né? Algumas perguntas importantes foram feitas para mim quando eu cheguei lá. Eu fui recepcionado pelo gerente de produção, né, do Curtume,
Eu deixei minha mala, vim de ônibus daqui, de Porto Alegre até Santo Ângelo, deixei minha mala no guarda. Cheguei às 5 da manhã, deixei minha mala no guarda, fiquei tomando chimarrão com o guarda até o curtume abrir. E aí, chegando o gerente de produção, ele me chamou, se apresentamos, né? Fizemos uma breve, digamos assim, reunião, e ele me apresentou toda a estrutura da empresa. E ali estava começando a minha carreira profissional. E eu sabia daquilo, eu senti que aquele momento era um momento que ia mudar a minha vida. E ele, depois que ele apresentou toda a empresa, eu era um jovem, né, de 20 anos de idade, ele olhou para mim e disse: Alisson, quero te fazer uma pergunta. Tu quer fazer um bom estágio, um ótimo estágio ou um excelente estágio? E eu olhei para ele assim, como eu estou olhando para ti, assim, eu disse: não, eu quero vir para cá para fazer um excelente estágio. Eu quero ser um grande profissional e eu procurei muito essa vaga e tenho uma vontade muito grande de vencer nessa profissão. Esse, então, fez uma requisição, vai lá no almoxerifado e pega bota de borracha, avental e luva. Nós vamos começar pela base, então, para formar um excelente técnico. Porque quando tu te forma técnico em curtimento, químico em curtimento, tu pensa que tu vai pegar um papel e uma caneta e vai sair fazendo fórmula, mandando nas pessoas, entendeu? Processos químicos. Tu pode fazer isso. Tá? Só que se realmente tu quer dominar algo, tu tem que desenvolver a habilidade daquela posição que tu vai exercer. E se tu ter só o conhecimento e tu não tiver a habilidade prática, e em vários momentos vai te faltar isso. Em vários momentos tem desafios do dia a dia que vai te faltar esse conhecimento prático. E quando te falta esse conhecimento prático, envolve também a liderança, né? Porque uma pessoa que não consegue resolver problema e não consegue transpor os desafios, muita gente não coopera, porque não entende que aquela pessoa esteja formada, esteja completa para liderar. E aí um líder perde a confiança por falta de habilidade. E eu não sabia disso naquela época, não tinha esse conhecimento, essa interpretação disso. Mas eu sabia que se eu conhecesse a fundo aquelas funções, aquela profissão, eu poderia me tornar um grande profissional. E ele me botou num problema, porque eu nunca tinha trabalhado no pesado. E recebi a missão de descarregar lá uma carreta de couro da Bahia, salmourado e envelopado. Para quem é do ramo, quem é do setor, sabe exatamente isso. Um couro salmourado e envelopado, você tem que abrir todo ele já vem meio ressecado, você tem que abrir ele, só que por dentro ele está úmido de salmoura. Então é um couro que pesa de 60 a 80 quilos muitas vezes. Você tem que abrir uma carreta daquilo lá e botar no chão. Nós estávamos entre 9 em cima do caminhão. Então, eu comecei às 10 da manhã, às 4 da tarde eu já não conseguia mais caminhar, meus braços, né? Então eu fiquei uma semana naquele depósito de couro lá. Então ali foi eu nunca esqueço disso, porque quando eu liderei o depósito, eu sabia o esforço físico que aquelas pessoas estavam fazendo lá em cima. E eu sabia que tinha que rodar, porque talvez algumas pessoas com o tempo não ficariam ali. E daí o ambiente se tornaria insalubre, aquela função insalubre. Só que isso a gente só sabe depois que a gente faz, depois que a gente adquire a habilidade. Que é interessante, né, porque liderar é exatamente isso, né? Apontar o melhor caminho. Mas para eu poder apontar o melhor caminho, eu preciso ter passado por ele, né? Exatamente. Fui passado para outro setor. E aí no outro setor é um setor de pesagem de produto químico. E nesse setor de pesagem de produto químico era totalmente bagunçado. Tudo sujo. Era um caos total. Insalubre. Não tinha exaustão. Era muito difícil, né?
e não tinha uma consciência também organizacional. E quando eu fui ali para aquele setor, eu pedi, disse, olha, posso organizar? E eles, ó, deve organizar, nos ajuda a organizar. E fiquei ali praticamente uns 3 dias, uma sexta, um sábado e um domingo, eu e as 2 pessoas, os 2 funcionários que trabalhavam naquele ambiente, e nós fizemos muito esforço, atracamos de pá de enxada para poder tirar os produtos químicos que estavam no chão. Ali eu aprendi uma outra lição. Quando na segunda-feira o setor estava pronto, todo ele remodelado, reorganizado, e a gerência veio conferir o trabalho. Depois que a gerência passou, bateu nas minhas costas, meus parabéns, ele fez um excelente trabalho. Eu estava num outro trabalho, fui destinado para um outro setor, e aí veio a diretoria da empresa olhar o trabalho. Eu não tinha mexido em fórmula ainda, eu não tinha mostrado minha capacidade técnica ainda. Eu só fiz uma limpeza e organização. E a diretoria me chamou lá, me deu os parabéns e perguntou para mim quanto tempo ia durar o estágio meu na empresa. Eu disse, olha, eu tinha mais ou menos, eu não lembro, acho que eram umas 400 horas para preencher de estágio, né? E tu já tem um trabalho em vista ou não? Eu disse, não, ainda não, eu preciso preencher o estágio e terminar a formação, né? Que é um pré-requisito para formatura. E, então a gente quer te fazer uma oferta. Nós gostaríamos que tu viesse trabalhar com a gente aqui. E me deram um valor de 600, acho que era reais na época. Não, era URV, acho que era. 600 URV, algo assim, de salário. Essa foi a oferta que eu recebi. E eu aceitei na hora, porque eu não tinha perspectiva nenhuma, né? E estava um momento complicado de os técnicos, químicos. Então, outra grande lição dessa trajetória da vida, Michael, é que muitas vezes fazer mais do que o combinado, mais do que tu tá fazendo um estágio ali. Eu podia só ficar olhando, né? Só prestando atenção, mas eu me preocupei em fazer algo, deixar algo naquele setor diferente. E ali, aquele mais do que o combinado mudou minha vida profissional, porque em menos de 30 dias eu já estava empregado e eu já tinha um destino traçado. Só que eu também não entendia de Napoleão Hill naquela época. Uhum. Quando eu tenho essa oportunidade que tu está me dando de resgatar as experiências de vida que eu tive e fazendo uma avaliação hoje com as 17 leis do êxito, eu começo a pensar assim, quanta coisa importante aconteceu na minha vida sem ter o conhecimento, né, de Napoleão Hill, sem ter lido um livro de Napoleão Hill. Se eu entendesse da Lei 9, eu estaria fazendo aquilo consciente. E eu fico muito orgulhoso de mim, porque quando tu faz algo, né, eu não pedi nada em troca. Eu estava retribuindo a oportunidade que eles estavam me dando, né? Apenas isso. E assim eu passei no setor de acabamento, eu fiz a mesma coisa. Em todos os setores que eu passei, eu dediquei a limpar e organizar. Quando terminou meu estágio, eu fiz a minha formação e retornei ao trabalho lá nessa cidade. Lá. Durante 1 ano e meio, trabalhei lá. Depois eu fui... Uma coisa muito interessante aconteceu lá. Também ligada à Lei 9. Também ligada à Lei 9. Algo que mudou a minha vida. E já vou exemplificar o porquê. Vinham alguns profissionais visitar a empresa para fazer processos novos, oferecer produtos com performances diferentes em determinadas partes dos processos químicos.
E um certo dia teve uma empresa química que o representante foi lá fazer um processo. E o Curto me tinha deixado ele fazer esse processo. E o gerente de produção, ele estudava à noite, fazia universidade, e ele não podia acompanhar esse processo, e esse processo ia até à noite. E ele me solicitou, Alisson, tu pode ficar acompanhando o rapaz da indústria química lá? Eu disse, sim, com certeza. Para mim, um jovem, era uma oportunidade de fazer um network, conhecer uma pessoa do Vale dos Sinos, porque eu estava no interior do estado, né? E a segunda era a oportunidade de conversar com alguém que entendesse de processo químico, que eu pudesse fazer uma aliança de mentes para aprender mais sobre, né? Sim. Então, para mim, era uma oportunidade, nossa, me senti, inclusive, até valorizado, né? Porque era uma responsabilidade. Eu estava representando a empresa ali, né? E aí a gente tratou 7 horas da noite, às 19 horas se encontrar na frente da empresa e eu acolher ele e levar lá para dentro da produção para nós fazer os trabalhos. E a gente começou os trabalhos de tarde, à noite alongou. Era umas 22 horas, era um momento importantíssimo do processo. Nós estávamos tirando o pelo do couro, né, fazendo a depilação. O processo chama depilação e caleiro. E a gente estava fazendo a depilação. E ele estava testando um produto para ajudar na retirada do pelo. E o processo não deu certo. Só que essa etapa é uma etapa importante. Por quê? Porque se o cabelo não sai, tu bota a perder uma produção toda de couro. Então, se nós pudermos falar assim, ali dentro daquele fulão, que é o tambor, digamos, onde é rodado, né? Tinha toneladas de couro ali. Em valores, eu diria assim, 150, 200 mil reais tinha dentro daquele processo ali, né? Se aquilo dá errado, esse era o tamanho do prejuízo. E eu notei assim que esse profissional da área, ele ficou muito tenso ali naquele momento. E ele olhou para mim assim, cara, o que tu faria nesse momento? E eu disse, olha, eu não colocaria a cal, porque quando tu coloca a cal, ela entumece o couro e ela fecha o bulbo piloso e o cabelo não sai mais. Eu disse, eu não colocaria a cal, colocaria um pouco mais de sulfeto de sódio, que é o agente que ajuda na depilação. Não colocaria mais enzima, nada, colocaria o sulfeto. E deixaria trabalhar mecanicamente 40 minutos a 1h30. Nós vamos ter um pouquinho mais de ruga no couro, mas nós não vamos ter tapete, né? Nós vamos extrair o cabelo, né? Não vamos ter o prejuízo, né? E ele faria isso? Faria. E fizemos. E eu disse, não colocaria água também, vamos fazer o processo mais a seco. Ele aceitou a minha sugestão de um menino, né? Que estava recém saindo do estágio. E a gente rodou e saiu o cabelo depois de 1h30. Senti dar um alívio, uma paz, né? Senti ele aliviado. Isso já era quase meia-noite. E aí a gente colocou a cal e rodamos o processo. E ele me deu um abraço, ficou muito agradecido e foi pro hotel dele, né? No outro dia de manhã, a gente foi olhar o processo, estava todo o couro no chão pronto lá, o pessoal já ia para as máquinas trabalhar. E eles foram olhar com a diretoria, né? A diretoria olhou o processo, tal, não tinha nenhum, os couros estavam tudo depilado. E aí eu me lembro que ele conversava com a diretoria, olhava para mim e tal. Depois que terminou a reunião deles lá, no meio da produção, ele me chamou, ele apertou minha mão, muito agradecido, e botou o cartão dele assim, no meu bolso. Se um dia tu precisar de alguma coisa, tu liga para mim. Mas eu, um menino do interior, isso aí, né? O que é esse network, né? Nem sabia que essa era a palavra, network, né? Que hoje a gente, né? Aliança de mentes, muito menos ainda. O que é essa aliança de mentes, né? Talvez seja mais um, né? Eu não conhecia esse profissional. Esse profissional era um profissional muito, digamos, respeitado, visto no ramo.
E ele voltou para a indústria, ele estava na indústria química, ele voltou para dentro de Curtume, assumiu uma grande indústria calçadista novamente, a qual ele já tinha trabalhado. E uma das primeiras decisões que ele tomou foi mudar a equipe técnica daquela empresa. E adivinha de quem ele lembrou? Daquele gurizinho lá, né? E ele me ligou. Ele não sabia meu nome, ligou para uma pessoa que ele conhecia de dentro da empresa, me passou o telefone e eu comecei a conversar com ele. E ele disse, cara, eu estou montando meu time, eu gostaria que tu viesse participar, viesse aqui fazer uma entrevista e participar. E eu não podia, porque eu tinha uma exportação, eu cuidava de uma parte também lá que era importante, uma exportação não podia ir. E eu disse que não, naquele momento, não podia, não. E ele me deu uma data, ó, tu tem que vir segunda-feira. Segunda eu não posso estar aí, porque eu tenho exportação para entregar naquela semana. Depois eu não pude, a gente não reagendou uma nova data, Michael, e passou aquela oportunidade. 3 meses depois, ele liga de novo. Por quê? Porque a não vinda minha, ele montou um time. Ele substituiu essa vaga por um outro profissional. E uma das profissionais não deu certo. Ele teve que fazer uma troca novamente. Né? E aí me chamou. E ele disse, agora tu vai subir, cara. Né? E aí eu subi naquele final de semana. Na segunda-feira cheguei, subi no domingo à noite. Segunda-feira cheguei na empresa lá. Fiz até entrevista com psicóloga, psicotécnico, tudo. A gente acertou. E eu recebi uma oportunidade profissional de vir para o Vale dos Sinos. Voltar para o Vale dos Sinos. Onde estava já minha família aqui, meu irmão em Porto Alegre. E eu já tinha uma namorada também na época da escola. Né? E aí eu tinha essa conexão muito forte com aqui. Então, eu gostaria de voltar mesmo. Né? Mesmo que era a minha cidade natal, mas a minha intenção era realmente. E a empresa lá onde eu trabalhava, ela estava passando por uma dificuldade financeira e depois acabou entrando em concordata. Então a gente via que existia uma dificuldade muito grande, então, e o Vale dos Sinos era muito pujante e era uma grande oportunidade de eu vir. Então, ou seja, aquela época, então, fazer mais do que o combinado. Né? A Lei 9 foi importantíssima nessa primeira etapa profissional minha, fazer mais do que o combinado. Quando eu cheguei aqui nessa empresa calçadista aqui do Vale dos Sinos, eu fui com 21 anos de idade, ó, tu vai ser o responsável pelo turno da noite, vai ser o gerente do turno da noite. Nossa Senhora! Quando eu vi aquela palavra gerente, sabe? Aquilo mudou. Brilhou os olhos. Não, eu quase flutuei, assim, tava na cadeira, parecia que tava, sabe, o tapete voador, aquele, parecia que eu tava flutuando num tapete, assim. Foi uma emoção, parece um senso de reconhecimento, de valorização muito grande, sabe? Só que eu não tinha capacidade nenhuma. Quantos anos isso? 21 anos. 21? É. Eu ganhei o título de gerente, mas a minha capacidade era zero, posso dizer assim, né? Muito pouco. Mas eu tinha muita força de vontade. Muita força de vontade. E ele disse, ó, só que tu tem uma missão. E não é fácil. Eu quero trocar todo o time. Todo o time de produção. Porque à noite o pessoal para mais cedo para jantar, volta mais tarde. Tem gente que... E era inverno, né? Naquela época que eu comecei. As máquinas eram tudo quentinha, a vapor. Então o pessoal usava algumas máquinas para dormir dentro. Ou seja, a produção, a produtividade é muito baixa à noite. E a qualidade também. E eu noto que as lideranças são muito fracas. Então ele me deu uma lista de nomes que eu tinha que em uma semana resolver. Né? E eu cito dois pontos bem importantes da minha trajetória como líder. Esse foi o primeiro ponto. Né? Aconteceu um episódio, ele disse, olha, o pessoal vai para a caldeira fazer churrasco
e tomar chimarrão e não volta a trabalhar. Eu quero que tu vá lá e acabe com isso. Então eu ganhei algumas missões assim meio difícil, eu não conhecia a turma, né? E eu nem sabia que isso teria algumas implicações também, né? Alguns impeditivos, fui saber depois, né? E eu recebi a missão dada, é a missão cumprida. Fui lá e comecei a controlar mesmo, né? Primeiro dia, né, eu já vi que tinha algumas pessoas lá dormindo. 2 pessoas eu retirei o crachá, disse, pode me dar o crachá e amanhã tu volta para a gente conversar ali com os recursos humanos. Então, já comecei a fazer, a primeira noite fiz 2 movimentos assim de desligamento de pessoas, né? Mas sem ter habilidade, né, para conduzir. Eu simplesmente, né, muito jovem ainda, né? Muito jovem. Mas tinha uma lei dentro de mim que era iniciativa e sustentação. Lei número 5. Lei número 5. Eu recebi a missão, eu ia elaborar ela, independente da dificuldade que existia, eu cumpria ela. Mesmo que muitas vezes ela acontecia de forma errada, com condução errada. Mas aquilo era cumprido. Tu dava o melhor com o que tu sabia fazer. Com o que eu sabia fazer. Então, um jovem receber uma missão de demissão, de desligamento de pessoas, de trazer resultados, é um desafio muito grande quando tu não tem habilidade. Agora, se tu não tem habilidade e tu não tem iniciativa, a escolha do jovem está errada, né? Sim. Porque não vai ter resultado. Então, esse diretor, meu diretor na época, ele também foi muito corajoso e dá essa missão. Mas alguma coisa ele viu em mim, né? E aí começou o processo e durante a semana teve um momento que eu fui na caldeira e encontrei uma quantidade de pessoas grande fazendo um churrasco e tomando chimarrão. Fui lá, dei boa noite a todos, né? Eu perguntei se todos estavam no horário de trabalho ou tinha horários diferentes, né? Estavam no horário de trabalho e perguntei o que eles estavam fazendo ali. Viemos aqui tomar um chimarrãozinho rápido aqui, que está muito frio, né? E o churrasco, por que nós estamos fazendo um churrasco aqui durante o horário de trabalho? Estão assando a carne para depois nós comemos, mas a janta já passou. Eram audaciosos, né? A janta já passou, né? E ali eu peguei o crachá de todos eles, anotei os nomes, liberei eles e aí disse, amanhã passa no Recursos Humanos. Foi uma quantidade de pessoas, não lembro quantas pessoas foram. Aquilo foi um alvoroço, gente indignada, sabe? Mas ali esse foi um ponto, Maicon, muito importante para a minha liderança e para o meu reconhecimento que eu tinha capacidade de cumprir a missão. Porque tinha gente que estava na CIPA, que não podia ser demitido, tinha gente que estava linkado ao sindicato, que não podia ser demitido. E no outro dia, o meu diretor chegou, essas 2 pessoas vão ter que colocar de volta, né, porque não tem como o que fazer. Eu disse, não, à noite elas não trabalham mais. Me deu uma missão, eu cumpri. Essas pessoas não trabalham mais comigo à noite. Tu quer colocar de dia, pode pôr, mas à noite comigo elas não trabalham mais. Iniciativa e sustentação, inclusive com a direção. Eu não sabia dessa lei. Eu estou colocando de uma forma assim, porque a construção, hoje, né, depois de todo esse tempo de formação na fundação, e seguindo hoje essa nobre carreira de instrutor, é muito legal tu ver como as leis do êxito, elas imperam, querendo ou não, na nossa vida, na vida de todas as pessoas. Agora, se nós trouxer as leis do êxito de forma consciente, né? Aí a relevância disso na nossa vida é muito maior. Isso aí. Então esse ponto foi importante. Dali, 4 anos e meio depois, eu
estava com 24 anos de idade, meu diretor foi para uma outra empresa, contratado para a maior empresa calçadista. E ele teve um início lá, ele tentou ter resultados com a empresa, com a equipe que estava lá. Mas era uma equipe que já estava muito desgastada, desmotivada, e ele não conseguia os resultados na velocidade da exigência que a empresa tinha. Como tu contrata um técnico novo para um time de futebol, tu tá desligando um e contratando o outro porque tu quer o quê? Que comece a ganhar, né? Porque não estava ganhando, os resultados não estavam satisfatórios. E foi isso que aconteceu, ele não conseguiu fazer vitórias, né? E aí a direção começou a pressionar ele, né? E aí ele começou a ter que mudar. E ele me procurou através também de uma pessoa que trabalhava junto, me procurou novamente, só que eu tinha 24 anos de idade, eu trabalhava com ele, né? E ele por si só, ele não acreditava que eu teria potencial para, sabe, para tocar aquela empresa, para ser o gerente industrial daquela empresa, né? Só que nem eu ao certo sabia, né? Nem eu ao certo sabia. Só que em 98 eu fiz um treinamento de PNL. E nesse treinamento de PNL, Programação Neurolinguística, algumas coisas a gente se interioriza, algumas coisas na nossa relação interpessoal, né? A gente muda os nossos metamodelos, a gente aprende a criar objetivos a longo prazo, né? E eu, naquela época eu criei um objetivo, tracei uma linha de objetivos ao longo do tempo. Para tua vida. Que for transformação, que for transformador. Na PNL, eu coloquei 3 grandes objetivos na minha vida. Sem saber que a lei 1 das leis do êxito é o objetivo principal bem definido. Então eu coloquei meu primeiro grande objetivo, que era dos 20, eu estava com 21, dos 20 aos 30 anos, obter o maior conhecimento possível, dominar a parte técnica, química, encurtimento, operações. Eu queria ser o melhor técnico. Esse foi o meu principal objetivo, dos 20 aos 30 anos. Dos 30 aos 40 anos, eu queria trabalhar aquela década pela minha independência financeira. Já estava traçando metas, né? Com 40 anos de idade, aos 50, eu deixei livre, porque depois que eu adquiri minha independência financeira, eu vou ver o que eu vou fazer. Então, dos 40 aos 50, eu não coloquei objetivo. E dos 50 em diante, eu queria ensinar pessoas. Eu queria começar a ensinar pessoas, porque eu sentia que, como eu já estava liderando, eu sentia que eu tinha potencial de ensinar, de construir, de ter resultados acima da média. E talvez alguma coisa na minha, digamos, na etapa de aposentadoria, digamos assim, de uma forma mais light, em vez de estar assumindo compromissos, né, eu estaria já auxiliando pessoas, né, a assumir compromissos. Ou seja, ensinando pessoas a melhorar seus resultados, né? Eu já estaria numa parte da vida um pouco mais light, começaria uma parte da vida um pouco mais light. Então eu coloquei esses 3 grandes objetivos para mim. E olha só, Maico, quando eu comecei a buscar, botei o objetivo principal bem definido, era conhecimento. Maico, parece que as portas do conhecimento se abriram para mim. Começou a se aproximar pessoas para me ensinar. Todas as reuniões técnicas que eu fazia, as pessoas me ajudavam. Elas me ensinavam alguma coisa, como aplicar melhor um produto, como fazer um processo diferente. Eu comecei a receber oportunidades para ir para o exterior. Minha primeira viagem para o exterior foi logo após a PNL. Eu fui para Torino, na Itália.
E de Torino, na Itália, eu fui para Solofra, bem na costa amalfitana, lá embaixo, lá. Sarno, Salerno, Solofra. Uma cidadezinha pequena, mas é uma cidade que era especialista em peles pequenas. Isso em 98. E foi a minha primeira grande viagem, minha primeira fora do Brasil, né? Primeira passaporte, primeiro avião, tudo. Para mim era um mundo novo. Só falava o português, né? Não falava inglês, espanhol muito pouco, e italiano menos ainda também. Então foi uma trajetória que se abriu a partir do momento que eu botei o objetivo. Começou a criar objetivos para ti. Para minha vida. E incrível, Michael. Em 3 anos, os meus resultados do meu trabalho começaram a aparecer de forma muito grandiosa. A minha postura como líder começou a melhorar também com isso, porque eu comecei a acertar bastante. E quando tu começa a acertar bastante, cria uma outra lei dentro de ti, que é a lei 3. Tu aumenta a tua confiança em si mesmo a um grau muito elevado. E uma pessoa com confiança, por mais que ela não domine todas as técnicas, ela tem a capacidade, Michael, de realizar feitos impressionantes. Sim. Por que isso? Porque a grande maioria das pessoas, elas perdem antes de tentar. Elas perdem para o medo. Desistem antes. Porque o medo domina essas pessoas. E paralisam, não deixam com que elas tomem atitude, tenham ação, coloquem em prática os sonhos ou até mesmo as principais habilidades que elas têm. E essa confiança dominava em mim. Porque quanto mais eu aprendia, mais resultado eu tinha. E aí aconteceu uma outra coisa. Começou a acontecer a Lei 4. Porque quanto mais o objetivo principal bem definido, eu comecei a fazer a Lei 2, Aliança de Mentes, mais pessoas começaram a me cercar e me ajudar, sem eu pedir. Porque o meu objetivo era conhecimento. Então, muitas vezes eu não tinha esse conhecimento, pessoas vinham de forma inesperada e me ajudavam. Então, a Lei 2 começou a acontecer. Uma linka com a outra, né? Quanto mais as pessoas me ajudavam e mais resultado começava eu ter, aumentava a Lei 3, a confiança em mim. Minha confiança começou a subir. E quanto mais confiança e resultado eu entregava, o que começou a acontecer? A Lei 4 começou a vir, é saber lidar com o dinheiro. Começou a vir os aumentos salariais. Eu não pedi resultado financeiro. Tu fez o que era preciso ser feito. Isso. E o resultado financeiro começou a vir de forma muito natural. Muito natural. Com o passar disso, eu comecei a me destacar muito. Os meus resultados começaram a ecoar no mercado. Eu comecei a ser visto como um bom profissional, uma pessoa que entregava resultado. E isso começou a transformar os resultados dessa empresa calçadista. Porque quando a exportação, foi bem naquela época que a exportação começou a ir para a China, poucas empresas continuavam sustentando a exportação aqui. Enquanto umas estavam fazendo banco de horas, trabalhando 2 ou 3 vezes por semana, em vez da semana cheia, a nossa empresa não tinha, fazia 2 turnos, trabalhava sábado, trabalhava domingo, para poder suprir toda a demanda de exportação. Enquanto outras pessoas, outras empresas estavam tendo dificuldade para se manter no mercado, a nossa empresa era algo impressionante que estava ocorrendo. E o time que existia ao meu redor, as pessoas que me complementavam para fazer essa produção, era uma conexão muito forte. Eram pessoas assim que tinham habilidades muito boas, também tinham limites, eram limitados em alguns aspectos, mas nós era muito conectados. A equipe não tem limites. Né? Isso. E nós superávamos os desafios, superávamos nossas próprias dificuldades de forma muito coesa. Essa aliança de mentes se tornou muito poderosa, até um ponto que eu cheguei com 29 anos de idade e o que aconteceu, Michael? Eu estava
batendo próximo da segunda década que eu tinha colocado o objetivo dos planos. Do qual é que era? Era de trabalhar dos 30 aos 40 anos pela minha independência financeira. Ou seja, após 10 anos de conhecimento, eu gostaria de começar, então, a ganhar dinheiro, mas eu já estava ganhando há bastante tempo. Já tinha? E aí me apareceu um projeto na China, uma oportunidade de ir para a China, para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Brasil, que já era legal. Era assim, era fazer 1 ano, 3 anos. E ainda tinha resultados de empresa, ou seja, de produtividade, se eu atingisse determinadas marcas, poderia ainda ganhar um plus. Era muito desafiador, porque era uma língua nova, tudo, e eu disse, eu aceito o projeto se eu for lá conhecer. E eu tive uma semana lá, conhecendo e vendo o que era o grande desafio. E tinha carta branca para comprar o equipamento que precisasse, aonde que precisasse, mudar o layout, contratar as pessoas. Ou seja, coloca em prática tudo que tu aprendeu nessa última década. E eu sou muito grato a essa empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, porque essa empresa me fez eu conhecer vários países no mundo. Eu fiz aliança de mentes com pessoas do mundo, praticamente do mundo todo. Conheci empresas, fornecedores de todas as espécies. Então, eu estava muito preparado. Ao mesmo tempo, essa empresa me investiu em mim em treinamentos da Lean Manufacturing, Black Belt. Oportunidade ímpar, né? TPMs. Eu posso dizer assim, abriu muito a minha mente como profissional, essa empresa, e eu estava mais do que preparado para ir para a China. E aí, quando eu tomei a decisão de ir, eu disse, bom, ir sozinho eu não posso, né? E aí eu tinha uma aliança de mentes muito forte com algumas pessoas, né? E comecei a montar esse time também. Fiz parte da montagem desse time para ir para a China. E as pessoas que eu convidei, todas foram. Muitas disseram sim, sem falar com a família. Tal era a confiança, né? Quando tomamos a decisão, foi um momento assim essa história eu não contei ainda, mas é uma história interessante de registrar, porque é uma história que marca também um pouco da minha personalidade como pessoa. Na hora da gente sair, se desligar dessa grande empresa calçadista que estava no auge, meu diretor fez o desligamento primeiro, ele foi fazer o desligamento e foi um momento de negociação. A diretoria não queria que ele saísse, né? Foi até que, bom, vai se desligar. E a gente foi chamado, eu fui chamado para uma apresentação dos acionistas lá na empresa, né? E eu não sabia por que eu tinha sido chamado, porque eu era o gerente só, né? Os diretores que participavam. Eu fui lá. E depois dessa apresentação, sentei ao lado do presidente do grupo. O presidente nos chamou para uma reunião no gabinete dele lá. E eu já tinha dado minha palavra e acertado que eu ia para a China, né? Só não tinha dado a notícia ainda para a empresa, né? Porque a gente tinha tempo, né? Tinha 6 meses para preparar essa situação toda. E aí o presidente da empresa disse, olha, Alisson, o diretor do Curtume está saindo e eu sei que tu é um jovem promissor aqui dentro. Eu só ouço falar muito bem de você. Eu gostaria de dizer que nós gostaríamos de passar essa oportunidade de ser o diretor da unidade lá do Curtume para você. Gostaríamos que você fosse a pessoa. E eu estava de frente, assim, né, com essa diretoria. Não esperava isso, né?
E nós estávamos, os três que iriam para a China, estávamos sentados juntos. Ninguém esperava. Ninguém que estava sentado naquela mesa esperava aquela situação ali, que iria acontecer. Não precisa responder, Maico. Mas o que você faria? Eu tô escutando a tua história e pensando, e agora? A Lei 12. Foco e concentração na coisa certa. Né? Ali apareceu a oportunidade da minha vida de eu ser uma pessoa, um diretor de uma grande empresa. Né? Só que naquele momento eu também, uma das coisas importantes, Michael, é a gente se reconhecer dentro de um contexto. Todas as outras oportunidades que eu tive, eu não tinha capacidade, não estava pronto. Mas aquela oportunidade ali era uma oportunidade, eu vou dizer assim, quase que uma missão impossível, porque não bastava só resultados. Tinha um campo político também, que eu não tinha essa habilidade. Eu não tinha também... a minha personalidade não estava adequada àquela cadeira também. Porque eu era uma personalidade de chão de fábrica, né? Sempre de produção. E eu estava acostumado com tomar decisões e as coisas acontecerem. E quando tu vai nessa esfera, as coisas não acontecem. E a minha paciência, o meu preparo emocional não estava conectado àquela cadeira. Talvez a capacidade sim, mas o preparo emocional não. E eu não teria habilidade política suficiente para me manter naquele cargo ali, sabe? Mas brilhou. Brilhou. E aí eu tive que tomar uma decisão sem preparo nenhum, no momento que eu estava recebendo talvez as duas maiores oportunidades da minha vida estavam na minha frente e eu tinha que escolher o caminho. E aí eu agradeci ao presidente do grupo, mas disse também que a minha decisão estava tomada, mas não tinha comunicado ainda, mas que eu também estaria de saída e indo para a China. Eu disse, olha, é o pior momento para mim falar ou tomar uma decisão dessa, recebendo a maior oportunidade da minha vida, talvez. Né? Mas eu já dei a minha palavra. Eu já estou focado nos meus objetivos. E eu estou de saída da empresa. Isso é o que se escutou na sala. Silêncio. Pensa o presidente do maior grupo calçadista do Brasil, e naquela época essa empresa era a maior empresa varejista. A empresa que tinha mais loja no Brasil, ganhava da Casas Bahia. E era considerado o maior grupo varejista. E eu estava dizendo não para essa pessoa. Tu imagina... Eu estava automaticamente, a gente pode dizer assim, não é assim que aconteceu, é como se eu estivesse demitindo essa empresa. Tu imagina na cabeça dele o que passava essa hora. O que esse guri tá fazendo? Isso. E esse é o momento que eu falo assim, que separa os miúdos dos graúdos, os homens dos guris, as meninas das mulheres. Esse é um momento que se tu não tem caráter, se tu não tem palavra, se tu não tem foco, se tu não tem decisão, se tu não tem sustentação, tu muda, tua palavra tu rasga. E sustentei e mantive a palavra. E isso foi em agosto, acho que foi. E aí em novembro eu dei um tempo para a empresa, né, se organizar. E a gente acabou saindo da empresa e assumi a China em fevereiro. Então, ali começava a trajetória da minha vida, digamos assim, que eu tinha traçado. Estava no auge do conhecimento, no auge dos resultados,
e estava começando a segunda etapa, digamos, do meu objetivo, que era construir agora a minha independência financeira. Então o projeto China, ele não queria ir para a China. Uhum. Ele veio pelo objetivo que eu tracei lá atrás, em 98. Quando a gente põe um objetivo principal bem definido, Maicon, tu não precisa se preocupar com nada, porque as portas vão abrir, todas elas no momento certo. Basta você definir, colocar isso no papel, porque eu coloquei isso no papel. Planejar. Tá? E de vez em quando, que foi o meu caso, pensar nisso. De vez em quando pensar. Ir lá e dar uma conferidinha. Como é que tá? Como é que tá o processo? Isso aí. Pô, eu tô ganhando bem agora, já posso começar a preparar minha aposentadoria, já posso começar. E ali eu comecei a aprender como lidar com o dinheiro, mas na verdade o que eu tinha colocado no papel ia acontecer com 29 anos de idade. Então é impressionante isso, revendo essa trajetória. Né? Quando eu cheguei na China, Maicon, posso dizer que foi um dos maiores desafios. Né? Um dos maiores desafios foi ter ido para a China. Por quê? Porque lá realmente, Maicon, é outro mundo, né? Outra realidade, outra cultura, outra forma de viver, praticamente uma civilização diferente naquela época. Hoje tá boa parte ocidental. A cultura é forte, mas está bem ocidentalizada, porque as gerações já vieram, né? As gerações novas já tomaram conta, então está muito ocidentalizado. Mas naquela época era interior do interior. Tinha cidades que ainda eram acesso era a estrada de chão. Mas o desenvolvimento na China acontece muito rápido. Então aconteceu nos dois primeiros anos, aconteceu praticamente, porque estavam preparando a China para as Olimpíadas. Né? Era antes de 2008 isso, né? Então estavam preparando a China para as Olimpíadas. Então assim, Michael, cheguei lá, era um desafio de comida, bebida, de tudo era um desafio. Só que em 20 dias, em 3 semanas eu já estava ambientado. E a China me deu, começou a lançar vários desafios. Quando eu cheguei lá, português, ninguém fala. Inglês, produção, ninguém. Algumas pessoas do escritório. E o resto era mandarim. Comunicação é mandarim. Tinha alguns brasileiros já que estavam trabalhando já há um tempo lá. E um falava fluentemente o mandarim. E outros se conectavam um pouco com os chineses, né? E a minha missão era fazer a produção acontecer. E eles tinham que te entender. Isso. Como é que faz, Michael? Como é que faz isso? Nós aqui, entre nós, falando português, dentro das empresas, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente tem dificuldade, porque muitas vezes a gente fala uma coisa, fala A, a pessoa entende B, né? E faz C. Então, a gente falando um idioma que a gente entende, mas muitas vezes a gente não consegue os resultados, né? Falando o mesmo idioma. Então, tu imagina tu ter que fazer resultados dentro de uma empresa, não tendo a principal forma de comunicação, que é a língua. E aí entra uma parte muito importante, Michael, que é a pessoa está sempre se renovando, sempre buscando aperfeiçoamento. E todas as oportunidades de treinamento que eu tive dentro da linha profissional, ou eu busquei muito treinamento também, custeado por mim, e muito treinamento eu recebi das empresas. Então, toda oportunidade de treinamento, qualquer tipo de treinamento, eu estava junto. Todo. Por quê? Qual é meu primeiro grande objetivo, Michael? Conhecimento. Então, da onde a gente consegue conhecimento? Em treinamentos, em livros, em palestras, em estudos, em tudo, falando com pessoas. Aonde tinha oportunidade de eu aprender algo, estava o Alisson lá. Tava junto. Tava junto.
E aí, num treinamento de liderança que a gente recebeu dentro da empresa, esse treinamento fez a diferença na minha vida. Nesse treinamento, tinha ocorrido um problema de produção, e eu cheguei, o treinamento já tinha começado, era para todos os supervisores da empresa aqui no Brasil, antes de ir na China. E nesse treinamento tinha um engenheiro, eu nunca mais ouvi falar dele, mas ele era um senhor já na época, engenheiro Cataldo. Vou citar o nome dele porque eu tenho um reconhecimento muito grande, porque o que ele me ensinou transformou meus resultados. Ele estava dando um treinamento, era um treinamento de como ensinar uma pessoa a aprender. Uhum. Didática. Isso. Como tu ensinar uma pessoa a aprender algo. Parecia uma coisa, né? Mas a profundidade disso era muito grande. Eu só fui entender, né, praticando. Quando eu participei desse treinamento, eu cheguei atrasado, porque tinha um problema de produção, eu fiquei lá, e era um problema que eu fiquei muito indignado, muito chateado, porque eu falava com a pessoa e dizia como é que era para ela executar, e ela começava a executar do jeito que eu estava falando, só que em determinado momento ela desviava o foco. E eu voltava ali 10 minutos depois e estava fazendo completamente diferente daquilo que eu tinha dito. E aquilo começou a me deixar irritado, me deixar, né? Pô, mas, né? Então, aquele dia não foi um dia legal. E eu cheguei lá, estava uns 40 minutos de treinamento já, cheguei chateado, bati na porta, já estavam todos os supervisores já em treinamento junto, e o engenheiro Cataldo me atendeu: ô Alisson, seja bem-vindo e tal, a tua cadeira está reservada aqui na frente. E ele disse, eu sentei, né? Ele disse, mas tá tudo bem contigo? Ele já percebeu que minha energia não estava, né? Eu disse, não tá porque cheio de problema lá na produção. E ele disse, mas que tipo de problema? E aí eu expliquei, disse, cara, tô com um problema lá, eu falo as coisas para as pessoas e os caras viram as costas e depois eu volto lá e eles estão fazendo diferente. Daí ele disse, esse é o problema de método, Alisson. Como eu estava muito chateado, eu disse, mas que método, Cataldo? Método? O cara fala as coisas, as pessoas parecem que não escutam. Isso é um problema de método. Né? E aí eu disse, mas como assim método? Sim, o método de como tu está falando, como tu está ensinando, como tu está mostrando para essas pessoas, né? E como tu está avaliando como elas estão fazendo. Né? Mas para, Cataldo, as pessoas são que nem mesa ou cavalete, porque dentro de curtume as mesas são, e cavalete tem rodinha, né? Tu empurra elas, né, para o lado onde tu quiser. Parece mesa e cavalete, se tu não empurra, elas não andam. Soltei essa, assim, mas no auge da brabeza, né? Daí o Cataldo disse, também isso é um problema de método. Tá de sacanagem comigo. Por que é um problema de método? Não, é um problema do método do Departamento de Recursos Humanos, que está contratando mesa e cavalete, em vez de contratar pessoas capacitadas para determinada função. E aí ele começou a explicar como as pessoas aprendem. Né? E aí, o que ele fez? Ele disse o seguinte, resumindo, para ser bem fácil assim, de ficar registrado, tudo que a gente escuta, a gente esquece. E qual era o meio que eu estava me comunicando com as pessoas, com essa pessoa que estava? Só falando. Eu estava falando para ele, né, o que era para ele fazer. Ele disse, então, quando tu fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa ela lembra daquilo na hora, mas daqui a um tempo ela esquece. Amanhã ela já não vai estar fazendo do mesmo jeito como tu falou para ela fazer. Então, essa impressão das mesas e cavalete é isso, porque a pessoa ela retém muito pouca informação ouvindo. Eles têm o segundo modo, né? Tudo que a gente vê, a gente lembra. Então, se tu falar para a pessoa e mostrar para ela como você quer tu mesmo fazer, a pessoa vai lembrar. E a probabilidade de ela fazer aquilo parecido com, ou manter mais tempo fazendo aquilo, vai aumentar. Mas não ainda, daqui a um tempo ela vai fazer do jeito dela. Porque ela não tem o acompanhamento.
E a terceira etapa do aprendizado, Alisson, é fazer a pessoa fazer. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, na prática, a gente aprende. Então, como você deveria conduzir essa situação? Você deveria fazer uma apresentação do que é que a pessoa deve fazer, como é que é o trabalho, os cuidados que tem que ter no trabalho, a qualidade. Você deve demonstrar como executar aquela operação, de que forma que você gostaria que aquela operação acontecesse, com a qualidade, com todos os requisitos que você gostaria que fossem cumpridos, os cuidados, a segurança, enfim. E depois perguntar para ela, você entendeu tudo que eu... Sim. Então repete para mim. Dá a oportunidade de fazer. Repete para mim tudo que eu falei e te demonstrei. Desde o início. A pessoa repete verbalmente. Se tiver alguma coisa que ela esqueceu, tu reconecta ela de novo, relembra ela de novo daquela parte. E aí, a partir do momento que ela repetiu tudo que tu falou agora, gostaria que você fizesse. E eu vou te acompanhar aqui para ver se realmente todas as etapas que você me falou, que eu te mostrei, você está cumprindo. E espera a pessoa fazer um determinado... Checa na prática. Isso. A partir do momento que ela cumpriu aquela ali, tu vê que tá ok, né? Tu cumprimenta ela e diz, ó, dá os parabéns, muito bem, tu aprendeu, agora, ó, gostaria que você mantesse esse nível de qualidade e de produtividade. Quando eu aprendi isso, Maicon, com o Cataldo, eu elevei o meu nível de resultados dentro da empresa. Porque eu passei a de certa forma, exigir, direta ou indiretamente, que os supervisores se comprometessem com esse método de ensino. Porque eles também aprenderam. E isso fez diferença para mim, Maicon. Tá? E aí eu quero retornar a uma coisa que a gente trabalha dentro da instrução, né? Que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, o que eu coloquei para mim de objetivo dos 20 aos 30 anos? Conhecimento, obter conhecimento. É o C do chá. Mas a gente sabe que o sucesso de uma pessoa, o conhecimento, corresponde a apenas 15%. O que eu te comentei? Que com a aliança de mente, as pessoas vinham e me ensinavam métodos novos de fazer e ter resultados. Eu comecei a desenvolver com conhecimento habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Uma viagem na Itália, eu tinha um problema no setor de pintura, e o nosso setor de pintura, as máquinas eram do jeito que elas foram sempre reguladas, eu não entendia daquilo lá. Na Itália, eles controlavam a altura da máquina de pintura, das pistolas, era determinado tipo de artigo era 15 centímetros, pintava 15 centímetros, determinados artigos era 18 centímetros. Eu nem sabia que eles mediam com régua aquilo lá, tu entende? As máquinas lá, determinado artigo, elas tinham uma velocidade, eu percebia isso no olho, mas eu não... Outras máquinas tinham uma velocidade de rotação diferente. E eu comecei a perguntar para eles lá. Por que isso? Por que aquilo? E eles me diziam e eu comecei a anotar. Quando eu voltava para o Brasil, eu comecei a fazer todos esses ajustes nos processos. Isso, ou seja, comecei a pegar de lá. Comecei a pegar o conhecimento de lá e transformar em habilidade aqui. Mas tudo isso precisava de atitude. Se eu não tivesse atitude, eu não colocava em prática, porque quando eu comecei a pedir para fazer esses ajustes que eram feitos no exterior, ou que eu ia aprendendo, nem sempre todo mundo compra as suas ideias. Não é tudo que é implantado na hora. Eu tive dificuldade com a manutenção, eu tive dificuldade com o supervisor dos setores para implantar esses métodos novos, mexer nos processos. Tive dificuldade com a parte técnica, com os outros colegas, porque era algo diferente. Quando eu comecei a implantar essas habilidades novas e ter atitude, sustentar, os resultados começaram a vir de forma muito natural. A qualidade começou a crescer. E aí a gente começou a fazer a mesma qualidade do couro italiano no Brasil. Por quê? Porque eu trazia esse conhecimento de lá e desenvolvia isso nos nossos processos aqui. E esse mesmo conhecimento eu levei para a China. Essa mesma organização eu levei para a China. Dessa mesma forma. E lá, primeiro grande desafio foi, tinha uma máquina
Nós chegamos na primeira semana, tinha uma máquina, tinha que fazer acontecer a produção e estava aquelas 20 pessoas chinesas lá aguardando as instruções do novo gerente. Falava português. Como é que faz? Comecei a falar, diz, pessoal, não tinha tradutor. Pessoal, quero que... Imagina o pessoal de uma outra língua, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo aqui agora. E nós vamos fazer esse processo diferente do jeito que vocês fazem. E o chinês, ele não tem também muito vontade de aprender outra língua, né? Meio que tu tem que se adaptar a ele. Diria que sim, eles também, como a grande maioria da população é uma população pobre, de baixa renda, que vinha dos campos, eles também não tinham acesso ao estudo agora a nova geração, sim. Mas essa geração que são operacionais, elas não tinham acesso à língua. Então também era dificuldade de comunicação, ou de eles obter uma nova língua em função do acesso, né? E aí, Maicon, tava lá e eu falando em português, cara. E aí os chineses olhavam para mim, sorriam e diziam, Tibutão. Putão, Tibutão. Eu disse, mas o que é esse tal de Tibutão, né? O que é o Timbutão? Timbutão. Putão. Não tô te entendendo, eles falavam. E eu também não entendia o que eles estavam falando, né? E aí na hora, eu lembrei do catálogo. Por quê? Porque eu estava usando o primeiro meio de comunicação, que era o quê? Somente a voz. Somente a fala. Cara, com a voz aqui não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Tem que usar o segundo meio de comunicação, que é a demonstração. Mostra como é que tu quer, e depois tu faz eles fazer. E aí eu comecei falando em português, mas ligando a máquina, fazendo as regulagens da máquina, chamava todos eles aqui, eu quero essa regulagem número 7. E eles olhavam ali. Ok lá. Falava assim. E aí eu regulava a outra. Agora essa parte é número 8. Ok lá. Né? Depois que eu comecei a ver o Ti Bar, né? Ti 7 e o Bar é 8, né? Eles falavam o Ti e o Bar. Ou é o 7 e o 8. Ti Bar. Então, eu não sabia disso, né? Então, tudo isso, né, Maicon, fez essa dificuldade. E aí eu mostrei como é que era a operação, como é que saía lá atrás e o tipo de conferência de qualidade que tinha que ser feita. E eles, ok lá. E aí o supervisor do setor já reuniu os chineses todos, os trabalhadores, colocou nas posição e eles começaram a fazer exatamente como eu tinha demonstrado. A partir dali, e o couro começou a ficar igual aquilo, com qualidade, com tudo, e aí eu bati nas costas do supervisor chinês lá, né? É assim que eu quero. O que eu sabia falar era Han Hao, né? Muito bem, sabe? Muito bom. Han Hao Laoban. Laoban é chefe, né? Han Hao Laoban, né? Muito bom, chefe. Porque o trabalho que ele estava executando com a equipe dele estava muito bom. Era a única coisa que eu sabia, né? Em poucas palavras, que eu tinha aprendido rapidamente ali. O que aconteceu com isso, Maicon? Aquilo que eu tinha aprendido lá atrás, aquela habilidade que eu tinha aprendido lá atrás, transformei aquele grande desafio, que era da língua, numa grande atitude. De superar o desafio da língua e fazer aquilo acontecer. Aquele conhecimento, daquele treinamento, Maicon, fez todo o resultado que nós tivemos dentro da China. Quanto tempo depois? 7 anos e meio. Todo o resultado que a gente saiu de uma empresa com 111 funcionários e terminamos com mais de 700 funcionários. Depois, no final, foram 3 empresas, 3 curtumes. Tinha um curtume, a gente depois fez um outro de pele pequena ao lado e depois a gente foi comprado por um grupo grande daqui do Brasil, que assumimos uma outra produção. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Os desafios vão vir. Às vezes tu tem conhecimento, tu é uma pessoa muito mais preparada do que eu. Mas vai vir o desafio se tu não tiver atitude naquele momento. Então, de encarar, né? Quando a gente fala isso em
nos nossos treinamentos, e a gente fala do chá, na hora vem todo esse... Isso é o chá, conhecimento, habilidade, atitude, posto em prática. Só que daquela época também, Maicon, eu não sabia que esse chá existia. Entende? Tudo era inconsciente. Tudo era inconsciente. E tem um conhecimento japonês que diz que, independente da região ou do lugar que algo esteja sendo feito, inconscientemente, telepaticamente, é transmitido esse mesmo conhecimento para um outro lugar e as pessoas acabam desenvolvendo a mesma habilidade ou tendo resultados muito parecidos ou fazendo as mesmas ações em lugares diferentes sem ninguém ter falado uma coisa para outra. E hoje, como instrutor Mastermind, tu me dando essa oportunidade de rever um pequeno trecho da minha vida e podendo contar essas experiências, é muito gratificante. Tá cumprindo o meu outro objetivo, que era, a partir dos 50 anos de idade, a ensinar pessoas. Hoje eu estou em 49 anos de idade. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, e o meu objetivo já está sendo cumprido. Já estou em atividade. Mas tudo isso porque lá atrás tu traçou um objetivo principal bem definido, e traçou metas para chegar onde você está hoje. Né? Isso aí. E o Mastermind, quando eu retornei ao Brasil, eu tive a oportunidade de começar a fazer o Mastermind Lince. Foi transformador para mim, porque é muito prático, é um treinamento que aprofundou e me deixou claro toda essa trajetória de vida, de conhecimento, habilidade, atitude que eu tive. Estava tudo escrito já. Só que eu não sabia. Quando eu fiz o Lince, eu vi a história da minha vida em vários capítulos do método. E eu disse, se eu soubesse disso antes, os meus resultados seriam completamente diferentes e com muito mais facilidade. Sim. Eu teria feito coisas com muito menos dificuldade. Tomado decisões com muito mais clareza. Porque várias noites de sono eu perdi para tomar grandes decisões. E eu teria muito mais conhecimento, muito mais tranquilidade em vários momentos da minha vida. E o Lince foi transformador para mim. Eu gostei tanto, isso fez tão sentido para mim, para minha vida, que eu resolvi me aprofundar a poder transmitir isso. Fiz todos os treinamentos que a Fundação exige para a preparação de ser instrutor. Passamos juntamente, eu, você e vários colegas juntos, né, pelo Core Competence, durante um período de quase um ano, preparação para a instrução. E depois vencemos aquele grande desafio em São Paulo de 9 dias. Conferência. Né? A conferência. 9 dias que simboliza 9 meses, né? 9 meses. A gente passa em 9 dias, parece que são 9 meses de vida. E hoje, Michael, eu sou grato a Deus, grato a todas as pessoas, ao Jadir, ao Gustavo, a Vanessa, a você, Michael, a Tainara, e todas as outras pessoas que estiveram próxima da gente, a minha família, a minha esposa, que me dá um apoio enorme para mim poder ter a disponibilidade familiar, meus filhos, me dá essa estrutura para mim poder desempenhar essa nova etapa da minha vida, né, com muita tranquilidade. E eu me sinto muito gratificado e muito grato a Deus por me dar essa possibilidade. Eu tenho essa permissão, eu sinto que eu tenho essa permissão de Deus para mim trabalhar nessa profissão aí que é apaixonante. É linda demais. Muito bem, olha, salva de palmas.